imaginando, né? Porque eu ainda não tinha citado as autoridades presentes, estou com a listinha aqui, você me salvou. Mas é isso, o mestre de cerimônia já erra de largada, ministro. O senhor me perdoa. Mas faço minhas as suas palavras agradecendo a presença de todos aqui que você citou. Ministro, a gente está numa semana em que esse encontro, eu acho que ganha um simbolismo ainda maior, tendo o senhor aqui e a homenagem que o Pablo lhe fez e lhe fará, que é as vésperas do Fórum de Lisboa. A gente agora, o tamanho e a dimensão do fórum que passou a se chamar Semana do Brasil em Portugal. A Embaixada do Brasil está chamando assim, e os vários eventos que vão se suceder na semana que vem estão sendo embalados com esse nome. Então, acho que é uma sorte, né, Pablo, ter um ministro aqui, o senhor certamente atarefadíssimo às voltas com o fórum, então, obrigado em nome do Instituto Consenso por ter conseguido vir aqui. Pablo, vamos ouvir o ministro antes e na sequência temos uma homenagem para o senhor a ser feita também. Mas queria pedir umas palavras sobre os acordos de compartilhamento, em cuja origem, como o Pablo falou, tem uma digital sua. Fica à vontade, se eu quiser falar sentado mesmo, não precisa ir para o púlpito, não. Bom dia a todas e a todos. Agradecer ao Pablo Menezes, presidente do Instituto Consenso, por essa iniciativa e pelo convite. Cumprimentar a todas as senhoras e os senhores, as pessoas, o ministro Lewandowski, o presidente Rodrigo Maia, cumprimentar a todas e todos os presentes e dizer que é com muita satisfação que participo desse seminário organizado pelo Instituto Consenso sobre os acordos de compartilhamento de risco. Guilherme, um instrumento que, embora ainda incipiente no nosso ordenamento, tem o potencial de revolucionar o modo como o Estado brasileiro promove o acesso à inovação terapêutica, como já foi apontado aqui na fala inicial do Pablo. O tema se inscreve no capítulo do direito à saúde, que me é particularmente caro devido ao seu impacto na vida de milhões de brasileiros e ao protagonismo que o Supremo tem assumido no enfrentamento das complexas questões que lhes são afetas. Estamos diante de um problema que combina alguns dos mais espinhosos desafios do constitucionalismo contemporâneo: a tensão entre a universalidade dos direitos fundamentais e a finitude dos recursos públicos, a opacidade técnica de matérias que escapam à competência ordinária do operador do direito, a velocidade da inovação tecnológica em descompasso com a lentidão dos processos decisórios estatais e a permanente pressão por respostas individuais a problemas que são, por sua natureza, coletivos e sistêmicos. Certamente, todos nós, do Judiciário, já nos deparamos com situações dramáticas, a questão da escolha trágica. Isso perpassa a primeira instância, as segundas instâncias, as decisões do STJ, o nosso decano, ministro Humberto, aqui presente, cumprimento, e todos, e no Supremo Tribunal Federal, todo dia nós lidamos com a dramaticidade dessas escolhas e fazendo esse balanço, não raras vezes, entre atender determinados pedidos, seguir orientações técnicas e médicas, e nos entendermos nesse emaranhado, muitas vezes opaco, das informações. Como sabemos, a Constituição de 88, em seu artigo 196, inscreveu a saúde como direito de todos e dever do Estado.
a ser garantido mediante acesso universal e igualitário às ações de serviço e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de um dos mais ousados compromissos civilizatórios do nosso Pacto Constituinte, uma obrigação permanente e inegociável do Estado brasileiro para com cada cidadão e cada cidadã. Esse compromisso, contudo, se desdobra em um cenário de recursos finitos e, às vezes, escolhas trágicas. Cada nova tecnologia a ser incorporada representa, em alguma medida, uma escolha em detrimento de outras alocações possíveis. E é precisamente nesse intervalo, entre o ideal constitucional e a escassez orçamentária, que tem florescido o fenômeno da judicialização da saúde, um quadro intrincado que o Supremo corajosamente optou por enfrentar, como já foi dito aqui. Para tanto, um diálogo com os demais atores institucionais construiu balizas duradouras para a efetivação do direito à saúde, em equilíbrio com a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. De fato, em 2020, definimos a tese do tema 6, e em 2024, o tema 1, 2, 3, 4. Este último por mim relatado e fruto de inédito processo de autocomposição, que reuniu ao longo de 23 sessões de trabalho representantes da União, dos estados, dos municípios e da sociedade civil. Os entendimentos alcançados, consolidados nas súmulas 60 e 61, conferiram, tanto quanto possível, previsibilidade e racionalidade, e buscaram fazer isso à questão. E aqui aproximo-me do tema que hoje nos reúne. Duas premissas centrais do julgamento do tema 6 dialogam diretamente com a discussão dos acordos de compartilhamento de risco. A primeira é a do respeito à expertise técnica e à medicina baseada em evidências. O tribunal foi enfático ao consignar que a concessão judicial de medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, além de medida excepcional, depende da comprovação por evidências científicas de alto nível da eficácia e da segurança do tratamento. Reconheceu-se assim que discussões sobre incorporação de tecnologias em saúde demandam um aparato técnico-científico altamente especializado e que deve ser respeitada a avaliação do órgão constitucional e legalmente vocacionado a fazê-lo, a CONITEC. A segunda premissa, decorrente da primeira, é a do reconhecimento de que a escassez de recursos é dado da realidade. Se é verdade que a concessão judicial individualizada efetiva o direito à saúde da parte demandante, ela, por sua vez, tem o condão de produzir efeitos potencialmente danosos à efetivação do mesmo direito, via política pública, para a maioria da população, que depende do SUS. Há nessa equação um problema de equidade que não pode ser ignorado pelo aplicador. É nesse contexto que o Acordo de Compartilhamento de Risco, ACR, se apresenta como instrumento de notável potencial. Tomado em sua essência, ele é um arranjo contratual entre o poder público, ou o âmbito da saúde suplementar à operadora, e o fornecedor de tecnologia em saúde, por meio do qual se distribui entre as partes a incerteza intrínseca à efetividade real do produto, a sua aderência terapêutica, a sua aplicabilidade na população-alvo e ao seu impacto orçamentário. É instrumento particularmente vocacionado a facilitar a incorporação de tecnologias inovadoras de alto custo, frequentemente destinadas a doenças raras ou graves, sobre as quais a evidência clínica disponível é ainda fragmentária e pouco abrangente. Trata-se de solução institucional sofisticada para uma equação difícil: incorporar tecnologias promissoras em condições de incerteza científica sem subverter os critérios da medicina baseada em evidências, nem comprometer a sustentabilidade do sistema. Em vez do dilema
incorpora-se ou não, o ACR introduz uma terceira via, incorpora-se sob condições, com pagamento atrelado a resultados verificáveis, com revisão periódica de premissas, com partilha objetiva dos riscos, da incerteza entre quem produz a tecnologia, quem por ela paga e a sociedade que dela se beneficia. O ordenamento brasileiro tem caminhado bem nessa direção. A Lei de Licitações autorizou que os contratos do setor público prevejam matriz de alocação de riscos, de modo que esses sejam alocados entre o Estado e o fornecedor, segundo a natureza do risco e a capacidade de cada setor para melhor gerenciar. Trata-se de marco normativo que dá lastro legal para um modelo já bem assentado em jurisdições como a italiana e que, espera-se, este seminário ajudará a difundir e a aperfeiçoar entre nós. O modelo mais maduro e referenciado internacionalmente, e que por isso mesmo merece nossa atenção particular, é o britânico. No Reino Unido, o National Institute of Health and Care Excellence, NICE, coordena em parceria com a NHS England um conjunto bem articulado de instrumentos que englobam Patient Access Schemes, Commercial Access Agreements e, sobretudo, os acordos de acesso gerenciado, Management Access Agreements, que tornam o medicamento disponível ao paciente por período determinado, a preço negociado, enquanto se coleta evidência adicional sobre sua efetividade no mundo real. Esses acordos são custeados por 2 fundos dedicados. O Cancer Drugs Fund, voltado a medicamentos oncológicos, e o Innovative Medicines Fund, destinado às demais terapias inovadoras, com orçamento próprio de 340 milhões de libras esterlinas anuais cada fundo. Fim do prazo do acordo, a tecnologia é submetida à nova avaliação do NICE, à luz de evidência coletada para a decisão definitiva sobre incorporação rotineira no NHS. O fundo oncológico, em particular, já viabilizou o acesso antecipado a tratamentos para mais de 80 mil pacientes desde sua criação. Não por outra razão é que o acordo de cooperação firmado pelo Brasil com o Reino Unido em dezembro de 2025, ao aproximar a Conitec do NICE, sinaliza a disposição de aprender com essas experiências. Trajetória análoga, embora com perfil mais voltado ao Price Agreements, e a tetos orçamentários, é a da Austrália, cujo Pharmaceutical Benefits Scheme opera com quase a totalidade de medicamentos de alto custo sob algum tipo de arranjo confidencial de compartilhamento de risco. Outras geografias relevantes para o nosso debate vêm trilhando caminhos diversos. A China, por meio da centralização do processo de incorporação na National Healthcare Security Administration e da National Reimbursement Drug List, tem conseguido descontos expressivos na negociação centralizada com a indústria farmacêutica e tem caminhado sob a recomendação da comunidade técnica e acadêmica na direção de incorporar arranjos contratuais baseados em desempenho clínico, Pay for Performance, e em limites orçamentários, Financial Caps, reconhecendo que apenas a redução de preços não dá conta da incerteza sobre a efetividade real das tecnologias incorporadas. Já a Índia tem trilhado o caminho complementar ao investir no desenvolvimento doméstico de terapias avançadas, como alternativas às importações de alto custo. Exemplo emblemático é o NexCAR-19, primeira terapia CAR-T, desenvolvida integralmente no país, fruto de cooperação entre o Instituto Indiano de Tecnologia de Bombaim, o Tata Memory Center, e a empresa ImmunoAct. A terapia indiana, indicada para certos linfomas e leucemias, é oferecida ao paciente
o valor próximo a $30 mil, contra os $370 mil a $500 mil cobrados pelas terapias equivalentes nos Estados Unidos, com taxas de resposta clínica compatíveis. Mais recentemente, o produto passou a ser oferecido também sob arranjos de pagamento atrelados a valor clínico entregue, combinando a lógica do compartilhamento de risco à de produção local. Tais experiências sugerem caminhos que poderiam ser explorados entre nós. A combinação da negociação centralizada de preços, acordos de pagamento por desempenhos e investimento estratégico na produção nacional. Eixos articulados nas experiências citadas ressoam com o atual esforço brasileiro de aperfeiçoamento da Conitec, da já mencionada aproximação com a agência britânica e do fortalecimento do parque produtivo público, sob a liderança da Fiocruz, do Instituto Butantan e dos demais laboratórios oficiais. Trata-se, em última análise, de diversificar o instrumental de que dispõe o Estado brasileiro para responder a desafios que, embora gerem pressões orçamentárias e judiciais cada vez mais intensas, comportam respostas institucionais mais sofisticadas do que a mera escolha binária entre incorporar ou não incorporar. A experiência brasileira já oferece um exemplo relevante desse modelo. A oferta do Zolgensma para crianças com atrofia muscular espinhal, AME, passou a ser viabilizada pela Rede Pública de Saúde a partir de 2025, mediante acordo de compartilhamento de risco. Segundo as condições fixadas pelo Ministério da Saúde, o pagamento da terapia é escalonado e condicionado aos resultados clínicos alcançados pelo paciente, aferidos ao longo do monitoramento médico. 40% do preço total é pago no ato da infusão da terapia. 20% após 24 meses da infusão, se o paciente atingir certos níveis de progresso. 20% após 36 meses, também condicionados a avanços clínicos. E os outros 20% após 48 meses, se os ganhos motores se consolidarem. Naturalmente, instrumento tão sofisticado exige clareza dos parâmetros contratuais, com definição precisa dos desfechos clínicos a serem aferidos, dos prazos da avaliação e das consequências do não atingimento das metas pactuadas. Exige capacidade técnica das instituições contratantes para acompanhar e fiscalizar a execução. Exige transparência e auditabilidade. Exige, sobretudo, vigilância permanente, para que o instrumento não se converta em via oblíqua de incorporação de tecnologias sem o devido respaldo científico, esvaziando justamente os critérios de medicina baseada em evidências que se propõem respeitar. São essas, dentre outras, as questões que os distintos palestrantes deste evento enfrentarão em seus 3 ricos painéis. Os acordos de compartilhamento de risco, pelos atributos que lhes são próprios, parecem oferecer uma das vias mais promissoras no esforço de construção pactuada, técnica e institucionalmente respaldada de mecanismos que ampliem os meios de o Estado brasileiro efetivar o direito fundamental à saúde, tão justamente reivindicado pela população. Cabe à comunidade jurídica, em diálogo com os profissionais de saúde, os reguladores e os gestores, refinar e consolidar esse instrumento de modo a convertê-lo em política pública. Gostaria de encerrar esta fala reconhecendo os méritos, o sucesso mesmo desse experimento institucional que se fez com o SUS. Durante a pandemia, nós vivemos momentos dramáticos e todos nós aqui estamos, graças a Deus, vivos para celebrar este momento.
vimos toda a confusão que se articulou em função das dissintonias entre União, Estados e municípios, e o papel importante do Supremo Tribunal Federal. Está presente aqui entre nós o ministro Lewandowski, que deu a primeira decisão mandando que se iniciasse o processo de imunização. Essa é uma salva de palmas. E foi uma iniciativa extremamente bem procedida. Um dia determinado, nós vacinamos 3 milhões de pessoas. É algo impressionante, Gramado. Até para os jornalistas que gostam de falar mal, dá para falar bem dos caras. E impressionante. 3 milhões de pessoas. Vários países da Europa vacinados em um só dia. O que indica uma logística fenomenal. Um trabalho de coordenação que causa inveja aos nossos amigos do eleitoral, né? Claro que eu estou exagerando. Mas, em suma, é um trabalho exemplar. Isto feito pelo SUS. Portanto, ele tem virtudes enormes e virtualidades e potencialidades que podem ser transformadoras. E este diálogo institucional que nós temos feito nesse aprendizado, o tema 1, 2, 3, 4, ele é extremamente, do ponto de vista do constitucionalismo de transformação, ele é extremamente, um exemplo desafiador, porque tivemos na mesa União, Estados, municípios e os entes privados e todos os interessados participando dessa construção. E conseguimos produzir um consenso básico que hoje vem sendo implementado. Certamente isto vai ter desdobramentos, inclusive no estudo que hoje nós fazemos de jurisdição constitucional. E eu encerro, então, agradecendo enormemente, Pablo, a oportunidade e desejando que os senhores façam um excelente seminário para aqueles que estão indo para Lisboa. Os saúdo também a partir de lá. Um abraço.